E aí, professor? Tudo bem, beleza? Deixa eu organizar aqui que eu acho que fica melhor assim, né? Fica melhor assim. Beleza. Hoje, Esqueci que para live fica na vertical. hoje nós vamos estar falando sobre diversas formas de aprendizagem, gente. É um tema muito interessante mesmo. Vi até outra live que o professor fez sobre esse tema e foi muito boa, muito boa, muito boa mesmo. E, gente, o KimiCart foi feito justamente para isso. Estava até conversando com o professor antes, né? Que ele estava falando sobre agregar o conhecimento. E isso é muito importante mesmo para você que estuda em qualquer área que você atue, ou se você estuda no ensino médio, enfim, se você quer aprender mesmo, você quer aprender novos métodos, fique aí até o final, vai ser muito bom mesmo, muito bom esse tema. E vamos começar lá, professor. Na outra live, estava vendo, né, que eu até falei com o senhor, sobre ser aprendedor. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Galera, boa tarde para todos. Inicialmente, parabéns ao Kleber aí pela iniciativa de criar um canal de conhecimento em química. É uma iniciativa muito legal. Certamente você não será mais um reprodutor de conhecimento, e sim um cara com condições plenas de fazer uma diferença, de agregar conhecimento e princípios aí a galera. Então, assim, muito sucesso para o seu canal, muito sucesso pela sua iniciativa. Tá bom, Kleber? E em relação a esse tema, especialmente, sim, eu me sinto honrado aí de ser convidado para bater esse papo, porque, na verdade, existe uma diferença, né, entre você ser estudante e você ser aprendedor. Porque o nome aprendedor pode parecer estranho, mas a gente está falando de quem efetivamente está aprendendo no processo, ou está disposto a aprender no processo, ou se permite ousar caminhos que levem à aprendizagem. Para ser estudante, basta uma matrícula, basta uma carteirinha. Se você for um aluno com menos de 18 anos, que seus pais matricularam você, essa ação é feita, na verdade, pelos seus pais de ser estudante. Não é nem feita por você. Mas ser aprendedor é uma opção, é um caminho que você pode escolher traçar. E as rotas, Kleber, que podem facilitar esse processo, precisam ser pensadas, precisam ser discutidas e precisam ser personalizadas. Então, não existe uma estratégia única, infalível, que certamente servirá para todos, de forma alguma. Então, para cada contexto, um caminho precisa ser experimentado. Então, assim, essa pegada do ser aprendedor passa por isso, por essa disponibilidade em aprender e também em ousar rotas, em ousar caminhos, em ousar possibilidades que levem ao saber. Certamente, numa turma de 40 alunos, os 40 não vão aprender no mesmo ritmo, nem da mesma forma. Se esses 40 decidirem ser aprendedores, o que vai possibilitar uma aprendizagem bacana, legal, efetiva, será justamente adequar o tempo de estudo, o tempo investido no estudo, com a adequação da técnica para cada pessoa. Então, Verdade. passa um pouco por isso. A questão, né, que as pessoas também se desmotivam muito, às vezes, por uma reprovação, vamos dizer assim, que é o nome que o processo dá, né? E não ousa, né, em aprender novos métodos e acabam se tornando somente estudantes e como é que fala? Vendo o processo de uma forma diferente, como, por exemplo, só estudar só para uma prova, ou somente tá ali, sabe? E não aproveitar o processo de ensino-aprendizagem, que na realidade é para nossa formação, né? Que nós estamos estudando, não é algo sabe? Para só um processo ali para medição, né? Porque é para medir algo, não é algo para, sabe, nos definir.
né? Kleber, nessa sua fala aí, parece um certo romantismo, né? Ou uma frase utópica de um professor sonhador, mas não é. Os caminhos do processo não podem levar à prova, sabe? A prova é uma etapa. A prova faz parte e também a prova não pode ser desmerecida. Ela faz parte e ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor de verificação de aprendizagem. Não tem o seu valor de divisão apenas de apto e inapto. A prova tem esse processo para verificar, cara, o que está sendo aprendido, o que está legal e o que precisa ser revisitado. E esse caráter avaliativo efetivo precisa ser deixado claro na fala e, sobretudo, na prática docente. Sobretudo na prática docente. Você é um professor em formação. Assim como eu sou um professor em formação, assim como todos os seus professores são professores em formação. Nenhum professor é professor plenamente formado. Porque um homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Porque nem o rio é o mesmo, a água já é outra, e nem um homem é o mesmo. Que a cada dia a gente aprende algo novo. Então, como professores em formação, não é vivendo essa desculpa que nós fomos formados por um sistema extremamente focado no processo avaliativo, no passou, aprovou, reprovou, que a gente tem que reproduzir isso tudo. Por exemplo, sim. Eu destaco aqui a importância dos componentes curriculares associados à didática, que são fundamentais, mas são essenciais para a essência do caráter docente e que hoje ainda muitos colegas entendem como assunto necessário para passar em concurso público. Como assunto necessário para passar em concurso público, não. É assunto necessário para você ser professor, para você entender o processo de ensino e aprendizagem. Você, por exemplo, Kleber, como que você lida e qual é o nível de relevância que você vê dos componentes curriculares na sua graduação associados ao processo de ensino-aprendizagem? Então, como eu falei até nas lives anteriores, eu tinha muito essa dificuldade, até numa aula mesmo sua, a gente já comentou sobre isso, sobre essa questão de algumas matérias, do porquê, que a gente sempre se questiona, quando a gente não está tendo aquele resultado que a gente espera, a gente se questiona, por que eu estou estudando isso? Entende? E a gente acaba, sabe, tomando uma distância daquela matéria e começando a estudar somente para passar numa prova. Só vou estudar para passar naquela prova e pronto. Mas, na realidade, quando você vai ver lá na frente, você precisa daquele conhecimento que você, às vezes, perdeu lá atrás. Né? Isso é uma coisa que eu percebi na graduação, estou percebendo na graduação, eu passei, né, da metade, já estou aqui no 5º período, e isso já estou percebendo já há muito tempo, que coisas que eu, às vezes, deixei lá para trás, eu tenho que voltar justamente por causa disso, que eu estudei só para a prova, entende? E isso é uma coisa que eu tenho lidado, sabe, com muita paciência comigo, né, para estar desenvolvendo novos métodos, para eu estar aprendendo de uma forma mais significativa e não somente para uma etapa do processo, né, e sim para a minha formação. E isso é uma coisa que eu tenho entendido a cada dia de uma forma, sabe, melhor, eu vejo com mais clareza. Entende? Então, é muito legal, Kleber, você falar em aprendizagem significativa, né? Que no nosso contexto de ensino, a aprendizagem significativa tem uma definição, né? Simplesmente uma expressão, e sim é uma proposta, é um caminho, né? Que leva ao saber. E quando a gente fala da aprendizagem significativa, agora caminhando na rota aí do tema desse bate-papo nosso, a gente está falando de uma aprendizagem que só vai acontecer se houver
um conteúdo prévio, um conhecimento prévio que possibilite. Então, um cuidado essencial na prática docente e na prática discente, e a gente tem que compartilhar responsabilidades nisso, qual é? A gente não pode especificamente apontar ou para o aluno ou para o professor. Se o processo é de ensino-aprendizagem, ou as duas coisas vão acontecer, ou nenhuma das duas coisas. Ou acontece ensino e aprendizagem, ou nada acontece, né? Porque foi-se o tempo, acabou o tempo, em que você poderia falar, eu sou professor, cheguei lá, dei a minha aula, se o aluno entendeu, ele entendeu, se ele não entendeu, ele não entendeu, eu ensinei. Isso não existe, né? Isso nunca existiu, só que cada vez mais está evidente que isso não existe. Então, se para existir ensino deve existir aprendizagem, a aprendizagem significativa justamente vai passar por isso. Por primeiro, você experimentar o que o seu aluno, estou falando você, professor, você experimentar o que o seu aluno tem de conhecimento prévio e o que você consegue depositar sobre essas informações que precedem a sua aula. E você, aluno, tem que perceber, tem que reconhecer, conforme você falou, que o que é fundamento, você precisa saber. Você tem que valorizar, por exemplo, na escola básica, o ensino fundamental demais. Se o nome é ensino fundamental, é porque aqueles fundamentos serão base para o que está por vir. Se você é um aluno de graduação e você, antes de estudar Química Inorgânica 2, você estuda Fundamentos de Química Geral, é porque você só vai entender Química Inorgânica 2 se você tiver noção dos fundamentos da Química Geral. E assim por diante. Então, cada um tem que tomar a sua parte no processo de reconhecer que o próximo assunto, se ele precede um assunto anterior, não pode pular etapas. Isso é um princípio da vida. Isso é um princípio da vida. Eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho uma filha de 7. Eu quero que o meu filho viva as circunstâncias de um menino de 12 anos, depois de 13, de 14. Se alguma etapa for pulada, e se ele tentar experimentar prazeres ou interesses de adulto, não vai dar certo. Por quê? Porque precede uma trajetória que precisa ser cumprida. E o ensino também é assim. Você não pode tentar aprender, e eu gosto muito de pensar em matemática, a trabalhar logaritmo, a trabalhar funções, se você não quis aprender potência, se você não quis aprender equação, se você não se permitiu aprender um plano cartesiano. Então, quando você junta tudo aquilo, se o seu quebra-cabeça está faltando um monte de peça, não vai ficar legal. Né? E isso é aprendizagem significativa. É você reconhecer que o seu ponto de partida deve estar alinhado com os conhecimentos prévios. Você, discente, batalhar pelos conhecimentos necessários para aquilo, você, docente, investigar. Poxa, o que meu professor tem? Daí vem uma incoerência do sistema gigantesca, Kleber, que você pode opinar, que é o seguinte, o sistema aponta para um planejamento. Você tem que entregar, no início dos períodos letivos, um planejamento, contar como que vai ser aquele seu período letivo. Mas, assim, é possível planejar com eficiência antes de conhecer seus alunos? Não. Com certeza, porque são pessoas ali diferentes, com diferentes métodos e enfim, de aprender. Por isso que é muito importante uma análise qualitativa já no primeiro dia de aula, né? Eu particularmente, antes de saber a importância, né, de uma análise qualitativa, eu criticava demais, porque eu achava que no primeiro dia o professor já tinha que chegar já passando a matéria, tudo mais, já falando, já acontecendo. E eu reconheci que, na realidade, a gente tem que conhecer os alunos, tem que conhecer, até mesmo ali dar ter aquele primeiro contato e aproveitar isso, né? Isso me fez pensar de um projeto que eu e alguns amigos meus participamos lá no IF, que é a questão do PIBID. Não sei se o senhor já ouviu. Sim.
E aí, lá, né, nós íamos nas escolas e tudo mais, e para tentar ajudar os professores de química lá a ensinar os alunos e tudo mais, algumas E você dúvidas observou uma resistência enorme. Eu sei que vocês observaram uma resistência enorme, porque existe. Essa dificuldade da ousadia é uma realidade, mas que a gente tem que confrontar, a gente tem que enfrentar. Essa é a realidade. da resistência. E fora Sim. que, apesar de nós não termos feito essa análise, para mim foi muito difícil lidar com isso tudo, sabe? Com as dúvidas dos alunos, porque a cada dia era uma dúvida diferente e a gente respondia. Aí teve até uma época que, não sei o que aconteceu, a professora simplesmente falou que a gente queria ensinar e ela só ia aplicar a prova. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E agora? Né? Aí os alunos a responsabilidade ficou com vocês, né? Foi um desafio. O desafio também faz parte do processo, né? Isso mesmo. E ali, tipo, a gente, cada quarta-feira tava, sabe, um desafio diferente e tudo mais. Foi muito bom, até mesmo para eu não ficar, sabe, dependendo de outra pessoa, assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? E começar a usar com os métodos que a própria faculdade, né, me deu, as ferramentas, né? Isso aí. Então, assim, em relação a isso, Kleber, cada dia docente é um desafio, é o inusitado, você não sabe o que está por vir, e parte do legal, parte do amor pela docência está justamente nisso aí, pela justamente incerteza do que vai rolar. Uma coisa muito legal que a gente precisa mencionar nesse processo aí de ensino-aprendizagem e nas formas diferentes de aprendizagem é que a gente precisa diferenciar informação de conhecimento. E assim, tem muita gente boa se perdendo na ilusão de ser sábio ou de ser apto ou de ser capacitado por ser bombardeado por informações. Então, assim, uma seleção, um filtro do que se escuta, de como se escuta e do porquê se escuta e se lê, precisa ser feito na humanidade. Na humanidade. Nós vivemos a era da informação. Então, eu costumo mencionar que gerações passadas, os alunos iriam para a escola na busca da informação, porque os professores sabiam coisas que, assim, a sociedade não sabia, o professor sabia, você ia lá e o professor te contava. E você saía de lá cheio de informação e você já ficava feliz, porque aquilo você não sabia. Parte daquelas informações, e a maior parte dela, como ainda é hoje, ficava na sua memória de curto prazo, era basicamente o tempo de se chegar em casa e contar para alguém. Parte daquelas informações poderiam ser convertidas, sim, em conhecimento, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Existem pessoas que pensem diferente, e não tem problema algum para quem pense diferente, mas uma maneira prática de você diferenciar informação de conhecimento é que informação é esquecível, enquanto conhecimento é inesquecível. Então, se você aprendeu, você aprendeu. Se você ouviu falar, aquilo ali pode não ter recebido espaço sim. em seu cérebro, você não desenvolveu aspectos cognitivos para que aquilo ali se tornasse conhecimento. Cara, mas como que eu vou desenvolver? Mais uma vez, é um processo. Qualquer resposta pronta agora, qualquer resposta assim, ó, seria extremamente leviano. Mas existem possibilidades. Uma dessas possibilidades é a gente reconhecer as inteligências múltiplas. Então, eu preciso explorar as minhas habilidades a meu favor, né, para que elas se expressem na hora da aprendizagem. Então, se eu sou um ótimo desenhista, por exemplo, eu preciso aproveitar isso de alguma maneira
desenvolvendo mapas legais, tentando criar uma história com desenho sobre um determinado tema, mas se eu sou um péssimo desenhista, se eu não consigo de forma alguma, não vai ser essa técnica que eu vou utilizar. Eu preciso desenvolver habilidades, porque a nossa geração não é geração de decorar informações. Porque a informação, você pergunta para o celular aí, ó, qual a função da mitocôndria? Acabou, ele vai te contar. Então, assim, essa informação não é essencial. Essencial é você desenvolver habilidade. Poxa, a partir do conhecimento de uma célula, a partir do conhecimento do citoplasma, a partir da compreensão dos processos de reprodução celular, de que forma que isso interfere a minha vida? Poxa, agora começa a fazer sentido. Esse processo vai me levar ao conhecimento. Porque a definição fria, o vento é o ar em movimento. E daí? Né? E daí? Assim, foi-se o tempo da gente perguntar ou da gente responder numa prova qual é o conceito de vento. E sim, de entender sobre energia eólica, sobre direções do vento, o que é um vento sudoeste, por que um vento traz chuva, por que um vento leva a chuva, qual é a influência disso com as marés. Isso é conhecimento. Que fora isso, é uma aprendizagem mecânica limitada, que na verdade é um conhecimento a curto prazo. Verdade. E assim, nesse contexto que entra um tema que a gente conversou, que eu quero ver se você lembra qual é o tema que nós conversamos, sobre esse filtro, como que a gente pode ajudar a filtrar essas informações? Elegendo o quê? Elegendo curadores, pessoal. Curadores. Elegendo curadores. Fala você um pouquinho sobre o seu entendimento sobre a curadoria. Então, gente, só antes de falar sobre isso, pode interagir aí nos comentários, vocês podem comentar, tá, o que vocês estão achando sobre o assunto, pode perguntar coisas que a gente vai fazer o máximo possível para responder. Então, curadores, no caso, a eleição de curadores, né? Você eleger pessoas para tratar as informações. Por exemplo, nós não sabemos de tudo, né, plenamente. E então, em alguns aspectos, a gente precisa de outras pessoas para, sabe, estar respondendo com uma plenitude maior para aquilo que nós estamos com uma dúvida, né? Então, a ideia da curadoria, Kleber, passa justamente por isso. Alguém que possa tratar a informação antes dela chegar até você. Para que você não receba excesso de informações inúteis e para que você também não receba informações distorcidas. Então, eleger os nossos curadores em cada área do nosso interesse. A professora que sinalizou agora, a professora Mariana Marroig, é uma fera do ensino da química, é uma referência do ensino da química na região, e ela é um ótimo exemplo para falar para a gente sobre isso. Professora Mariana, o Kleber, ele está inaugurando um canal de química e me convidou hoje para bater um papo sobre formas de aprendizagem, e a gente está falando agora sobre curadoria, sobre a importância da gente eleger pessoas capazes de tratar a informação. Hoje, por exemplo, hoje às 21 horas, vai ter uma live muito polêmica, porque o assunto, né, coronavírus é um assunto polêmico, é um assunto que está mexendo com o coração, com o afetivo da galera, e o professor Átila Yamarino, da USP, que ele é o responsável pelo canal Nerdologia, por exemplo, ele vai fazer uma live hoje com Drauzio Varela. Os dois vão tratar o assunto pandemia. Eu especificamente, eu não estou fazendo nenhuma propaganda desta live, nem destas pessoas. Estou falando de curadoria. Assistir 1 hora dessa live, com todo respeito a todos os telejornais, eu penso que agrega muito mais do que uma semana de notícias. Uma semana inteira de notícias. Porque ali a gente vai pegar um resumo tratado, um resumo refletido, gráficos elaborados, projeções bem pensadas por profissionais. Valeu, Mari? Projeções bem trabalhadas por profissionais. Então, Kleber, a curadoria é isso. É você acreditar que pessoas capazes de tratar a informação para você, elas podem e devem participar da sua vida.
E a parte gostosa disso aí, uma das partes gostosas, é que você acaba se tornando, entre aspas, íntimo desses curadores, mesmo que eles não saibam, mesmo que você não conte para eles. Eu, por exemplo, eu caminho na proposta, que é a proposta transdisciplinar. E aqui no Brasil existe um professor também, né, de São Paulo, chamado Biratã D'Ambrosio. O professor Biratã D'Ambrosio, ele é o meu curador na transdisciplinaridade. Ele não sabe não, mas ele é. O que ele fala sobre transdisciplinaridade afeta diretamente a minha sala de aula. Mas assim, eu preciso ler tudo sobre transdisciplinaridade? Não, também não preciso me limitar a ele. Mas a principal fonte de informação vem dele. Assim com várias áreas. A gente precisa estabelecer. Eu comentei que seja de esporte, seja de nutrição, seja de política, seja da área que você tiver interesse, eleja seus curadores. Em toda a área que a gente espera, que pode ajudar e facilitar, encurtar o nosso caminho rumo à aprendizagem. E nessa época de pandemia é muito importante mesmo, porque, por exemplo, aqui em casa, né, meus pais vêm muito, estão vendo muito assim, os telejornais, né, e acabam criando pânico desnecessário por uma coisa que não, sabe, não deveria ter, né. Então, por exemplo, igual o uso do álcool gel no início da pandemia, né? Tinham acabado todos os álcool gel aqui na região aqui. Então, ali, meus pais criaram um pânico. Eu falei, gente, não dá, não precisa disso tudo. Então, também tem a questão do sabão, né? Que até porque o álcool não é único. Se for para ficar em casa, você usa o sabonete, está tudo resolvido, né? Isso mesmo. Então, mas aí passa por isso. A curadoria também nesse sentido. Uma outra coisa muito legal, para a gente não se perder um pouquinho do nosso tema, das diferentes formas de aprendizagem, é você agregar na sua prática de estudo emoção. A gente tende a vincular a informação à emoção. Por quê, turminha? Por que desse vínculo? Quando a gente estabelece situações que nos emocionam, que nos sensibilizam, a gente explora outras áreas do cérebro. Pô, Felipe, você é professor de química, você é neurocientista? Não, eu sou professor de química, né? E alguns curadores da neurociência falam isso, e eu creio neles. Alguns curadores da neurociência falam isso, e a gente observa isso com muita clareza em nossa vida. A capacidade que a gente tem, por exemplo, de guardar letras de música que a gente não escuta há mais de 5, 8, 10 anos, mas a gente sabe a letra porque aquela música sensibiliza a gente, tem a ver com isso que a gente está falando. Então, assim, a gente trazer emoção para a nossa prática. E, assim, de forma objetiva, Kleber, o que também precisa ser feito nessa peneira é você explorar métodos que sejam eficazes e abrir mão, sim, substituir o que não está dando certo. Então, a receita não é a mesma para todo mundo. A receita não é a mesma para todo mundo. Eu lembro que eu tive um professor de português, uma época, e eu já estou falando de nível de pós-graduação, um cara que ensinava um português avançado, e que ele falava assim, mas calma, por que você está copiando? Por que você está copiando? Preste atenção no que eu estou fazendo, por que você está copiando? E muitas vezes a gente tem vontade de falar isso para o aluno. Tem hora que a gente quer que ele copie, mas tem hora que tudo que a gente quer é que o aluno largue tudo e preste atenção no que a gente está fazendo. E se você for parar para pensar, esse simples movimento, ó, você deixa muita informação passar. Você deixa muita informação. O professor está lá fazendo vários esquemas e tal, e você está copiando. Aí qual é a moral da história? Se você depois realmente lesse o que você copiou, tudo bem. Mas às vezes você abriu mão da explicação para copiar, mas depois você nem leu o que você copiou. Então, conseguir se entender, preste atenção, não estou falando que não tem que copiar, não é isso.
Eu estou falando que cada um tem que entender a si próprio. É algo muito curioso, que o ser humano, ele, muitas vezes, ele se importa muito em entender a coisa, o objeto, o fenômeno, a transformação, o processo, o outro, mas não entende de si próprio. Então, a base da aprendizagem é o autoconhecimento. Cara, o que dá certo para mim? Não importa só o que deu certo para fulano, para Beltrano. O que dá certo para mim? O que vai agregar na minha aprendizagem? Aí sim, eu vou elaborar resumo, mas de que maneira que eu vou explorar, de que forma que eu vou depois aproveitar esse resumo para a minha aprendizagem. Eu vou, por exemplo, explicar para alguém, eu costumo falar que essa é uma técnica fenomenal, você ensinar. Porque o professor, por exemplo, ele aprende muito ao ensinar. Aprende muito ao ensinar. Muito do que a gente tem condições dessa, entre aspas, segurança que a gente tem de entrar em sala de aula, foi desenvolvida ao ensinar. Não foi desenvolvida porque você leu um livro. Ah, pronto, eu aprendi tudo aqui porque eu li o livro, agora estou apto. Não. Você aprende ao ensinar. E quanto mais você ensina, mais variáveis acontecem naquele conceito e você se sente mais capacitado para fazer aquilo mais vezes. Então, é uma técnica muito boa. Para todo mundo, não. Para todo mundo, não, porque as técnicas precisam ser personalizadas. Né? Então, essa é a ideia. Eu acho que a diversidade, a ousadia de você trabalhar, Kleber, diferentes estímulos. Tem que trabalhar a visão, a audição, a fala, combinar os sentidos para promover, né? Uma aprendizagem legal. No início da faculdade, eu tive muito que trabalhar isso comigo, essa questão de achar um método. E, principalmente, depois do terceiro período, eu tive que me reinventar de novo nessa questão de estudar. Porque os métodos que eu estava usando naquele período não estavam funcionando, direito. Isso acabou me abalando, muito. Eu deixei muitas informações passar justamente por causa disso. Que eu não estava me entendendo na questão de como estudar, de como aprender de uma forma melhor, né? Eu até gravei um vídeo com um amigo meu que eu vou postar ainda essa semana, sobre essa questão de aprender, né? E de achar um método para si próprio. E a gente até brincou um pouco sobre a questão de reprovação e tudo mais. E justamente é essa questão que você falou, da gente tentar entender tudo à nossa volta, mas não a nós mesmos, né? E acaba, muitas vezes as pessoas acabam desistindo por causa disso, né? Ô, Kleber, eu vou te contar um segredo. Não importa o método que você tentar, se tem alguém que vai estar junto contigo nesse método, é você mesmo. Então, assim, você é o ponto de partida. O ponto de partida não é um método. Você é o ponto de partida. Aí existem algumas técnicas que precisam ser experimentadas. E dentre essas técnicas aí que precisam ser experimentadas, está essa questão de você desenvolver diversos estímulos, né? Você tentar explorar novos estímulos. E também técnicas propriamente ditas, que é a técnica Pomodoro, que é a técnica de você dividir o seu estudo em pequenos intervalos. Então, você estabelecer que você vai estudar 25 a 30 minutos, vai descansar mais 5, depois você vai estudar 25 a 30 minutos. Por quê? Porque existe a curva da concentração. Então, você tem que estabelecer critérios. Pessoal que está chegando aí, boa tarde, né? A gente está aqui numa live falando sobre formas de aprendizagem. Eu sou convidado do Kleber, dessa fera aí, estudante de Química do Instituto Federal Fluminense, meu aluno no IFE, né? Meu aluno da graduação e professor de Química em formação. Futuramente ele que vai estar aí dando aula para essa galera toda de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios e região. E Brasil e mundo, né, Kleber? Isso aí. É isso aí. Eu fui convidado para a gente falar um pouquinho sobre as diferentes formas de aprendizagem. E a gente está falando agora um pouco sobre essa questão de fatiar, né? De fatiar o momento de estudo em frações menores para potencializar a concentração. A gente sabe, por exemplo, que essa live nossa aqui,
ela não poderia funcionar 3 horas. Não, mesmo que o Instagram permitisse, as pessoas não ficariam concentradas por 3 horas, né? Até porque o Instagram ele tem algo interessante. Ou você utiliza para assistir a live, o celular, né, o smartphone, ou você utiliza para outra coisa. O fato de você ter que se desconectar de outras coisas para estar aqui já é um super desafio para muita gente. Nesse mundo aí hiperconectado, que as pessoas têm medo de se desconectar por meia hora, por 40 minutos, que seja. Então, essa divisão em pequenas frações, ela é ótima em vários sentidos, sobretudo no sentido da concentração e no sentido do sucesso, que aí você passa a estabelecer metas menores. Você pode, por exemplo, de um modo bem tradicional, se você estiver resolvendo uma lista de exercícios de 10 questões, você pode estabelecer que você vai ter ali de 12 questões, para facilitar, né? Você pode dividir em quatro momentos, em cada momento você só vai fazer 3 questões. Fazer 3 questões não assusta. Fazer 12 já cansa, né? Só que você só tem para cada intervalo 3 questões, e isso é bem legal. Essa é a chamada técnica Pomodoro, né? Tem a aula invertida. A aula invertida, galera, é uma prática que, sim, é uma realidade. Isso sempre existiu, e não necessariamente com esse nome de aula invertida, só que isso precisa ser cada vez mais praticado, porque houve uma transferência, Kleber, da responsabilidade da promoção de aulas invertidas exclusivamente pelo professor. Mas eu costumo falar que se o processo, de novo, é um processo de ensino-aprendizagem, esse estímulo por aulas invertidas, eles precisam emergir das duas partes. É verdade. O aluno pode provocar o professor também. Eu participei de um método desse pela primeira vez lá no IFE, foi nas aulas de bioquímica, e a gente tinha que pesquisar sobre um tema e sobre um experimento. É claro que o professor também falava um pouco daquele tema, não, mas só que, sabe, depois a gente tinha que procurar e anotar num diário de bordo. Provavelmente você está falando de uma fera do ensino, que é o professor Manildo, né? Isso, que é uma ele referência mesmo. De metodologias ativas. E assim, ele é uma referência na nossa região das metodologias ativas. Sendo que a aula invertida, o processo aula invertida é bem sistematizado, está publicado, tem muito artigo, mas o princípio do ponto de partida da aula invertida, que é você estar um passo à frente do encontro, da interação com o professor, esse princípio, o aluno, sem muita preparação, ele pode desenvolver na prática docente dele. Por exemplo, professor, qual é o assunto da próxima aula? A próxima aula eu vou falar de reação orgânica e o tema da nossa próxima aula será reações de substituição. Beleza? Pô, professor, você me indica algum link, algum vídeo, alguma coisa para assistir antes da aula? Sim, assista esse link aí, turma. Pronto, você está promovendo o momento de aula invertida. No encontro com os alunos não vão chegar zerados na aula. Eles vão chegar com uma referência de uma aula que você sugeriu. É verdade. O professor às vezes se distrai, mas o aluno pode provocar. Eu costumo dizer, valeu, Joyce, pelo carinho. Eu costumo dizer que um bom aluno faz do professor um professor ainda melhor. Então, assim, a postura do professor no processo passa muito pela postura dos alunos no processo, né? É verdade. E o professor ali deveria ser como um mediador, né? Como um mediador, tá ali mediando o conhecimento. E, aliás, tem, assim, muitas pessoas ainda não se adaptaram a isso, né? Porque quando o aluno vai perguntar, muitos amigos meus já passaram por isso, eu também. Perguntar ao professor, o que vai ser na próxima aula? E às vezes falar, não sei, vou ver na hora. Entende? O professor? E, tipo, isso mesmo. Eu não sei, vou ver na hora. Isso também acaba, sabe, impedindo que a gente pesquise. Sim, é uma quebra do processo. E é um desafio. Aí o que eu tenho para falar disso aí? Cara, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir.
O aluno não pode desistir do professor, o professor não pode desistir do aluno, porque a gente não pode desistir da educação. Se tem alguma coisa que a gente pode acreditar para mudar o cenário que a gente vive, sobretudo em Deus e na educação. Porque, assim, de fato, se do jeito que está, né, do jeito que as relações estão, a gente vive agora, sem fugir do nosso foco, mas, por exemplo, o que a gente está vivendo de descaso de parte da população para essa pandemia é um choque cultural muito grande. Uhum. Você vê que é um choque cultural. Eu sequer me acho em condições de julgar pessoas que agem com tanta ignorância diante do cenário que a gente está vivendo. Porque, assim, é um misto aí de lamentação, com vontade de ensinar, com vontade de contar para eles que é sério. O último sentimento que eu tenho é raiva. Eu não tenho raiva, assim, o que eu tenho é assim, caramba, como que não está vendo, né? E, assim, imagina agora se a gente simplesmente desiste. Ah, quer saber? O pessoal não quer aprender, deixa aí, vamos ver no que vai dar. A gente não pode fazer assim. É verdade. Então, no processo de ensino, é isso. O processo de ensino, cara, é persistência. A palavra do ensino é persistência no que a gente crê e ousadia para criar novos meios, novas possibilidades, Cleber. Toda live eu falo sobre isso. Toda live eu falo sobre essa questão de pesquisa, né? Que, aliás, isso que nós estamos fazendo aqui, né, teve também um tempo de pesquisa para a gente estar falando aqui, que não é a gente pensa, a gente acha e estamos aqui falando qualquer coisa. Não, conhecimento demanda investimento, né? Conhecimento demanda investimento. Então, assim, só que o que é legal no conhecimento é que, por exemplo, a minha xícara aqui, ela tem um limite para eu colocar de café, né? A minha garrafa tem um limite para colocar de água. O conhecimento é inesgotável. Então, existem coisas que quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Uma delas é conhecimento. Quanto mais conhecimento eu consigo promover, mais espaços para conhecimento eu vou criando em minha mente. Outra coisa é afeto. É afeto. Então, assim, quanto mais amor e quanto mais afeto a gente tem para dar, mais capaz de dar afeto a gente tem. Então, esses sentimentos positivos precisam fazer parte da vida discente e da vida docente. Porque se isso não tiver no processo, o amor pelo saber, que é a essência filosófica, né? O amor pelo saber e a afetividade no processo, a gente entender, por exemplo, um diário com 30 alunos, não são 30 números, né? São 30 vidas, são 30 famílias, são 30 histórias, são 30 desafios, são 30 facilidades. Enfim, cada um tem a sua história. Então, o aluno leva para a sala de aula a sua história, não seu número no diário ou sua matrícula no instituto, né? Muito pouco pensado o aluno como mais um número. E tudo isso aí tem que ser considerado para a gente favorecer o processo. Então, assim, Kleber, é com muita humildade que eu falo que, por mais que eu até curta esses livros do tipo... Deixa eu ver aqui... Eu tenho alguns livros... Esses livros que a gente fala assim, ó... Por exemplo, ó, me amarro no Bernardinho. Aí tem um livro assim chamado Transformando o Suor em Ouro. Poxa, será que isso aqui é um livro clássico de um professor de química? Não, né? Não necessariamente. Aí quando você lê um livro desse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, pô, será que Felipe quer ser um milionário? Não faço questão não, de verdade. E nem acredito que esse livro ele apresente os segredos da mente milionária. Esse título é um título feito para que o livro seja vendido. Apesar do título ser enganoso, o conteúdo pode ser legal, mas assim, se tem algo que eu até acesso, mas que a gente não pode acreditar, são coisas do tipo,
Os 7 métodos infalíveis para aprender. As 5 dicas para um casamento perfeito. As 10 formas de você emagrecer com saúde. Beleza, beleza. Quem disse que aquilo ali é verdade? Quando você conhece, né, a origem do conhecimento científico e tudo isso, a gente não vai entrar nesse mérito. O mérito que eu quero entrar é o seguinte, que eu quero retomar, é que se você, Kleber, quantos anos você tem, Kleber? 21. Você, Kleber, que se conhece há 21 anos, será que você não é mais capaz de saber os seus desafios do que um cara lá nos Estados Unidos que escreveu um livro e ele vai te contar o que você tem que fazer? Verdade. O livro pode ser bom, mas o autoconhecimento precede qualquer livro. Você saber quem é você, quais são suas limitações, quais são suas angústias, quais são as suas habilidades. Falando em limitação, se tem algo que bloqueia a aprendizagem, é o que a gente chama de crença limitadora. Isso é muito sério. A crença limitadora é você estabelecer limites para a sua aprendizagem, para a sua capacidade. Você mesmo estabelece, ó, poxa, para mim não dá, eu não aprendo, isso é muito complicado. Isso a gente chama de crença limitadora. Se você militar na crença limitadora, certamente você não vai aprender. Porque se você não confia... Então, assim... É verdade. A esmagadora maioria das pessoas que falam que não tem capacidade, claro que elas têm capacidade, não tem nenhum problema cognitivo, não tem nenhum problema de aprendizagem. Existem problemas processuais, ou seja, precisa experimentar novos caminhos. Ou precisa experimentar algum caminho, né? Às vezes a pessoa não está nem estudando e acha que não vai aprender, né? Então, assim, existe um preço a ser pago. Hoje, com a minha turma, com 2 turmas de terceiro ano, hoje cedo, eu comecei a minha aula hoje com um vídeo de 5 minutinhos do Michael Phelps. E foi aula online, né? Ao vivo, mas aula online. Então, assim, 2 turmas em torno de 25, enfim, 50 alunos na sala online. E eu comecei com um vídeo do Michael Phelps. E justamente a gente falando do preço a ser pago num treinamento, o preço a ser pago numa preparação mais densa, que é necessária, né? Então, assim, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Fora isso, tem que trabalhar. Tem que trabalhar para a gente obter, né, o resultado do que a gente deseja. É verdade. Verdade. Isso daí também, aliás, assim, indo para o particular agora, pessoal, isso também que me motivou sabe, a estar... sabe, estudando. Quem tiver aí experiências nesse sentido e quiser compartilhar com a gente aí também, né, Kleber? Fica à vontade, né? Isso pode, com certeza, pessoal. Com certeza, estamos aqui para interagir. Não são só 2 pessoas falando, mas também sua opinião também é bem-vinda. Suas vivências, né? Isso aí. E sabe, isso que me motivou bastante, essa questão de ajudar e tudo mais, e não é um sucesso, né? A gente tem que trabalhar para chegar onde a gente quer. E justamente isso que me motivou bastante a fazer o canal, para divulgar principalmente a questão das ciências. Eu acho que é uma coisa que a sociedade em si não acompanha demais o que acontece no meio acadêmico, sabe? Muitas discussões que a gente tem lá, fenomenais mesmo, que nós estamos agora aqui, né, falando numa live, e que a sociedade em si não acompanha. Não acompanha porque tem cada um sua tarefa, cada um seu... Então, uma maneira de mitigar, né, de democratizar o conhecimento, né? Isso aí. E justamente, às vezes, assim, por questões pessoais, né, as pessoas não entram, né, no ambiente acadêmico, cada um com seu motivo, e justamente o KimiCart veio para isso, para externar também essas questões acadêmicas que nós discutimos lá, questões também que, sabe, que muitas pessoas pensaram e as pessoas no dia a dia acham, nossa, acabei de pensar isso, sabe? As questões isso aí. De ciências, enfim. Beleza. Aí, o meu canal é KimiCart, gente.
Marima... Mariana Marroig. Mariana Marroig. Isso. Mari Marroig, feríssima. Então, meu canal é Quimicart, lá no YouTube tem. Aliás, essa live vai estar disponível lá no YouTube depois. No IGTV, o Instagram agora está dando essa opção. Então, gente, acompanhem bastante, vai ser muito, muito bom. Quarta-feira tem vídeo novo lá no canal. Aliás, também o Felipe tem um canal, gente, fenomenal. Tem temas fenomenais lá também. Muitas aulas boas mesmo. Acompanhem ele lá também, gente. É isso aí, ô Kleber. E assim, cara, satisfação compartilhar esses minutos aí com você, a gente poder falar de ensino, do processo de ensino-aprendizagem. A gente está aqui num conteúdo inesgotável. Passou por ali também o professor Rodolfo, que é professor de geografia, mas mais que o professor de geografia, ele é um militante na educação, e aqui da nossa região são pessoas que agregam, que somam, né, muito para tudo isso que a gente está falando. E assim, Kleber, conte comigo aí nessa sua investida. Parabéns, tá bom? Parabéns pela sua iniciativa, e é uma honra ser seu professor no IFE, né? É uma honra. Não vejo a hora também das nossas aulas voltarem, ó. Já, nem fala. Cadê ele? Tá aqui te esperando, ó. Cadê? Ele tá pra cá, aquele aqui, ó. Tá aqui te esperando, ó. Né? Físico-Química 1, vamos que vamos. Beleza, galera? Gente, também tô com muita saudade mesmo da galera, do pessoal. Como eu falei com a Joyce, a gente ficava lá o dia todo, lanchava, almoçava juntos. É uma mudança muito cruel, né? Mas é privilégio de vocês, é privilégio a sociedade, o mundo está acometido dessa dificuldade, mas cada um fazendo a sua parte, isso vai passar. E fica aí a dica também para quem está assistindo, da live hoje do Átila com o Drauzio Varela. Só escrever Átila e Amarino, eu creio, será uma live muito agregadora. Provavelmente terão milhões aí de espectadores, milhares certamente, porque de fato entra naquele contexto da curadoria, né? Que assim, o que importa é saber o que importa. A curadoria tem esse princípio. O que importa é saber o que importa. A gente não precisa ser bombardeado de informação, mas a gente precisa ter filtros que levem ao conhecimento. Show, Kleber? Show. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Gente, estamos nas retas finais. Opa, me enrolei aqui. Estamos na reta final da Quimicart Live. A última vai ser na quinta-feira com a professora Clícia, que era uma das professoras lá do Campus Cabo Frio. Agora ela está lá em Campos, no Campus Centro. Vamos falar sobre a importância do laboratório de Química. Falamos isso na questão das aulas com a Raquel, e agora vamos passar mais numa visão profissional, né, para vocês. E vai ser um tema muito interessante mesmo. Bacana, Pedro. Muito legal, parabéns. E, gente, ó, como o canal, aproveitando, vou explicar aqui, como o canal agora está começando, a gente tem temas ainda muito rápidos lá, né? Tipo, a questão inicial da química ainda, não temos questões, sabe, muito, assim, lá, muito mais para frente, assim, na química, estamos só com os modelos atômicos e as questões iniciais da química, não estamos ainda, né, com os conteúdos, assim, e todos os vídeos são rápidos. A questão é como se fosse uma conversa, né? Não é questão de uma aula, assim, muito coisa. Igual um vídeo no YouTube normal, né? Que todo mundo assiste aí. Muito obrigado, Felipe, por essa oportunidade. Agradeço demais. Cada conversa que nós tivemos aqui, ou dentro da sala de aula, agregou muito na minha formação. E obrigado a todos que assistiram, tá, gente? Valeu. Meu agradecimento especial à minha amiga que está aí com a gente, encerrando, que é a Mariana. Qualquer dia você vai ter oportunidade aí, Kleber, de conhecer a Mariana. Procure saber depois um pouco mais. Ela é, assim, uma professora muito querida em toda a região. Por onde ela passa, ela só vai deixando filhos aí queridos para trás, porque quem fala dela fala com muito carinho, e eu sou uma dessas pessoas. Tá bom? Isso aí. Valeu, Pedro. Tá bom. Muito obrigado. Tchau, gente.